Olá, bom dia, graça e paz a todos, tudo bem? Eu sou o pastor Wellington Lima, da Igreja Bíblica Brasa Viva, e estamos aqui mais um dia para o nosso devocional. Que bom que você nos acompanha todos os dias. Terminamos a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses e agora vamos entrar na primeira carta de Paulo a Timóteo. Como é de costume, eu tento passar o máximo de informações que eu tenho para vocês. Ensinamento, o porquê, datas, curiosidades da carta de Paulo a Timóteo. Eu vou passar para vocês, então acompanhem. Isso vai ajudar você bastante depois no decorrer do ensinamento, nós lermos a carta, tá bem? Então, o fato histórico. Vamos lá. Os detalhes cronológicos e biográficos de primeira carta a Timóteo, de segunda carta a Timóteo e de Tito sugere que Paulo escreveu as 3 epístolas depois de ter sido libertado da prisão domiciliar em Roma, lá em Atos capítulo 19, 20, por aí, quando Paulo ele vai ser julgado em Roma. As epístolas são tradicionalmente chamadas de pastorais, porque nelas Paulo, talvez sentindo a aproximação da morte, enfoca o estabelecimento de um firme alicerce para as igrejas que tinha fundado. Que coisa, não é? Ele, sabendo que o seu fim era próximo, ele tenta chamar os seus discípulos principais ali, Timóteo e Tito, tentar fundamentalizar a igreja sobre os dois, passar tudo aquilo que ele tinha, como um pai passa para um filho. Na segunda jornada missionária, Paulo tinha conhecido Timóteo, um jovem de herança grega e judaica. Onde está isso? Em Atos capítulo 16, no versículo 1, você encontra isso. Criado com um sólido conhecimento das Escrituras, Timóteo tornou-se discípulo de Paulo e assistente de confiança e permanecia assim até a hora da morte de Paulo. Embora Timóteo aparentemente fosse tímido e reservado, Paulo deixou em Éfeso para o seu representante pessoal. Esta carta foi escrita para instruir Timóteo neste trabalho. O autor, Paulo, em Roma, e a data e local. As notas da viagem de Paulo em 1 Timóteo e até Tito não batem com nenhum dos eventos registrados em Atos dos Apóstolos. Esse fato, além da ascensão de Paulo em 2 Timóteo, de que sua morte era iminente, sugere a seguinte cronologia para os últimos anos de vida de Paulo. Ele foi libertado da prisão domiciliar, que começara em Atos capítulo 28, 30 e 31. Ele viajou para muitos lugares e evangelizou enquanto refletia nas notas da viagem já citadas. Ele depois foi preso de novo. As notas da viagem de 2 Timóteo sugerem a situação urgente. Os devidos comentários de 2 Timóteo referem à prisão de Paulo. Então, o propósito desta carta era encorajar a Timóteo na fé, instruir Timóteo a respeito da organização da igreja, instruir Timóteo quanto à condução pessoal da igreja. Amém, meus irmãos? Então, esta carta é uma carta pastoral. Não só 1 Timóteo, 2 Timóteo, como também Tito, não é? Então ela traz um pouco de um pai, o relacionamento de um pai para com o filho. Agora pegue sua Bíblia, vamos ler 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, do nosso Salvador e do nosso Jesus Cristo, na nossa esperança, a Timóteo, meu filho na fé. Nós sabemos que Timóteo, ele se encontra em Atos capítulo 16. Timóteo, ele tinha pais judeus e gregos, e ele era um homem que sempre foi criado nas Escrituras. Quando Paulo se encontra com ele, há uma afinidade, há um amor, há um sinergismo, não é? E daquele momento, então, Timóteo começa a andar com Paulo e começa a fazer parte desse ministério e ser discipulado por Paulo. Versículo 2: A Timóteo, verdadeiro filho, que a graça, a misericórdia e a paz da parte do Deus Pai
e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, seja com você. Que saudação, não é? Que amor, que carinho, que alegria, que vontade de estar perto, que coisa. Numa carta você consegue, em 2 versículos, você consegue, em poucas linhas, transparecer o seu amor, a sua atenção, o seu carinho para com a outra pessoa. Isso é muito importante para quem escreve e para quem recebe essa carta. E ele começa então as advertências, começa então a alertar a Timóteo, a instruir Timóteo. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinassem outra doutrina, nem se ocupassem de fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais provêm discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo da presente admoestação visa o amor que procede do coração puro e de boa consciência, e de fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram dessas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Ora, Paulo começa então a ensinar a Timóteo, a lembrar a Timóteo do que aconteceu, qual era o objetivo de Timóteo, porque Paulo havia, no versículo 3 diz, quando eu estava em viagem missionária, rumo à Macedônia, pedi a você que permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de não ensinarem outra doutrina. Nós já estudamos isso na carta de Paulo a Éfeso, que Paulo deixa Timóteo lá em Éfeso para doutrinar a igreja, porque os judeus, os judaizantes, o grupo judaizantes, eles estavam ensinando doutrinas da lei, que eram necessário também seguir a lei, não somente Jesus Cristo. E houve grande discussão entre a igreja. Então Paulo deixa Timóteo em Éfeso para que ele viesse a doutrinar aquelas pessoas que elas estavam ensinando coisas que não eram aquelas que Paulo havia deixado de legado, de ensino, para que eles ficassem firmes, permanecessem em Éfeso, a demonstrar certas pessoas, a fim de que não ensinassem outra doutrina. Para aqueles judeus que estavam infiltrados, aqueles grupos, até os gentios mais radicais também estavam infiltrados dentro da igreja, estavam ensinando heresias e não queriam seguir os ensinamentos de Paulo. Então Paulo deixa Timóteo lá para que Timóteo estabeleça a ordem na igreja, os fundamentos do evangelho. Versículo 4, nem se ocupe de fábulas e genealogias sem fim, porque essas coisas mais promovem discussões do que serviço no reino de Deus na fé. Então, discussões dentro da igreja, de pensamentos, está na Bíblia, meu irmão. Estamos seguindo a Bíblia? Amém, maravilha. Não, mas eu ouvi dizer, eu ouvi uma pregação, tal igreja é assim, eu fui num congresso, eu não fui aonde. Irmãos, essas coisas às vezes na tua igreja não servem. É bom para outra igreja, é bom para outro lugar. Você tem que entender o pensamento do seu pastor, como ele lida com a igreja. Se ele é um pastor bíblico, se ele está seguindo os ensinamentos da Bíblia, irmãos, está ótimo. Não precisa muita fábula, não precisa muita coisa, porque essas coisas não acrescentam nada, pelo contrário, acabam desanimando as pessoas na fé. Então Paulo estava já alertando Timóteo lá atrás. Será que isso acontece nos nossos dias? Fica a pergunta para você. Versículo 5. O objetivo da presente admoestação visa ao amor que procede do coração puro, de boa consciência e de fé, sem hipocrisia. Então, o objetivo de Timóteo não era causar mais discussões, e sim, o objetivo de Timóteo era admoestar as pessoas em amor, admoestar as pessoas que procedem de um coração puro, de boa consciência e fé, sem hipocrisia. Então Timóteo não ficou em Éfeso para quebrar tudo, ficou ali para exortar as pessoas em amor, em alegria e trazer isso, uma boa consciência e uma fé sem hipocrisia, estimular as pessoas a buscarem mais a Deus. Versículo 6. Algumas pessoas se desviaram dessas coisas e se perderam em discussões inúteis. Isto é um problema.
Muitas pessoas que entram em debates, muitas pessoas que entram em confronto, em discórdia, às vezes com a liderança, com aqueles que estão conduzindo o povo de Deus, não querem ser ademoestados nem em amor, nem em paz. Essas pessoas ficam com as suas convicções, com o seu eu, querendo impor as suas ideias, goela abaixo na vida do outro, e às vezes não conseguem. E essas pessoas acabam se desviando dos caminhos do Senhor e a sua fé indo embora. O enfraquecimento vem sobre a sua vida por causa de discussões inúteis. Versículo 7. Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Essas pessoas se desviam. Aqui ele estava falando de um grupo seleto dos judeus que tinham práticas judaizantes da lei, e muitos deles não sabiam nem a lei inteira, nem cumpriam a lei e queriam colocar a lei goela abaixo na igreja. Às vezes nos confrontamos, nos encontramos com pessoas e situações desta mesma forma. Querem passar um ar de entendimento e às vezes não sabe nem do que está falando. Ouviu falar, leu um livro, acha que é. Nós devemos nos aprofundar na palavra de Deus. Ela é o nosso manual diário. Tudo que você precisa em sua vida está escrito nos evangelhos, na palavra, nas cartas de Paulo, no Antigo Testamento. Tudo que um homem, uma mulher precisa está aqui. Não desprezo o livro, eu leio livros, eu tenho muitos livros, já li vários livros. Mas a minha fonte principal de sabedoria é a Bíblia. Então, homens inspirados aí, tiveram experiências, escreveram ótimos livros, são bons, agregam, mas a fonte principal do homem é o Evangelho. Às vezes queremos falar de um livro que nós lemos e colocar ele como regras em nossas vidas. A regra em nossas vidas é a palavra de Deus. É ótimo ler, eu recomendo que você leia ótimos livros, tem vários livros bons, mas o melhor livro que você precisa ler é a palavra de Deus. Depois que você leu, destrinchou, você já acha que já sabe tudo, leia de novo, destrinche. Quando você acha que você já é PhD da Bíblia, leia de novo. Deus vai falando com você todos os dias. Amém? Curva sua cabeça, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa manhã e te agradecemos. Fique conosco nesses dias, nesses meses que estaremos aqui na carta de Paulo a Timóteo. Nos ajuda, nos ensina, em nome de Jesus. Irmãos, leiam livros, é importante que você faça isso, mas leia em primeiro lugar a Bíblia. Que Deus te abençoe e te guarde. Uma semana de bênção, de paz. Um abraço.